HSBC. Mais de 200 agências abertas das 9 às 18 horas. A HSBC oferece Jornal Nacional. 7 de julho de 2005. Os países mais ricos do mundo realizam o encontro do G8 na Grã-Bretanha. E o terror islâmico ataca de novo. Uma série de explosões em estações de trem e metrô põe a capital britânica na lista de cidades vítimas da Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Nossos repórteres testemunham uma quinta-feira sangrenta. A contagem dos mortos, o atendimento a feridos e a movimentação das forças de segurança desesperam milhões de londrinos e de turistas. Uma onda de indignação cobre o planeta. Líderes mundiais reunidos na Escócia se juntam ao primeiro-ministro britânico Tony Blair numa declaração enfática de repulsa a mais um ato terrorista. Possíveis alvos de Bin Laden aumentam as precauções. No Oriente Médio, Israel entra em alerta e sequestradores anunciam a execução do embaixador egípcio no Iraque. Veja também. Quebrado o sigilo bancário, fiscal e telefônico de Roberto Jefferson. E a CPI recebe novos números da movimentação financeira de Marcos Valério e das empresas dele. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. A rede terrorista Al-Qaeda do saudita Osama Bin Laden acrescentou hoje mais um feito brutal à sua longa lista de crimes contra a humanidade. O homem que tingiu com sangue o dia 11 de setembro nos Estados Unidos e o 11 de março na Espanha, incluiu o 7 de julho no calendário do terror internacional. Desta vez, na Grã-Bretanha. As ambulâncias correm para encontrar um cenário que era imaginado há muito tempo e que todos na capital britânica, aflitos, esperavam que não acontecesse. O metrô de Londres é do século XIX, é antigo e profundo, e de manhã, ainda na hora do rush, foi sacudido por 3 explosões. A primeira foi às 8h51, num vagão que estava num túnel próximo às estações de Liverpool Street e de Aldgate. A segunda foi 5 minutos depois, num trem entre as estações de King's Cross e Russell Square. A terceira foi às 9h17, próximo à estação de Edgware Road. Do alto, um helicóptero filma a eficiência dos serviços de emergência de Londres. São comboios de ambulâncias, bombeiros, helicópteros que trazem médicos especialistas para os locais das explosões e levam feridos para os hospitais. E policiais, muitos policiais, isolando as áreas, ajudando as pessoas e afastando jornalistas e curiosos. Mas as pessoas nas ruas, por mais que fossem avisadas nos últimos anos, não estão preparadas para cenas como essas. Os feridos transbordavam pelas calçadas, centenas deles. O que é viver tal horror? Esse homem diz que pensava que ia morrer, que as pessoas rezavam, gritavam, tentavam quebrar as janelas dos vagões com as mãos. Tudo estava escuro, com muita fumaça, e que o tempo passava, e o pânico e os gritos aumentavam. Essas imagens gravadas por um celular mostram uma versão um pouco menos tenebrosa do que pode ser tal pesadelo, aqui tão real. Existe uma luz de emergência, as pessoas conseguem sair aos poucos, os vidros estão quebrados, tudo está escuro. O vermelho do sangue se vê melhor à luz do dia. São feridos que cambaleiam e são postos em cadeiras de rodas. São pessoas precisando de uma urgente massagem no coração. 4 hospitais recebem cerca de 700 feridos. Dentro de um deles, esse homem diz que foi tudo muito rápido, como um flash. A sensação de queimaduras no corpo, o sangue escorrendo pelo rosto, e que não sabe como se salvou. Às 9h47, para quase completar uma hora de terror, um dos símbolos de Londres foi atacado. A explosão arrancou o teto de um desses ônibus vermelhos de 2 andares, que são uma das marcas da cidade. Essas fotos tiradas por celulares são instantâneos do sofrimento. Nas ruas, as pessoas chocadas olhavam nas televisões das vitrines o que acontecia. Trens e metrô parados, ônibus nas garagens, engarrafamentos quilométricos de quem queria distância da capital britânica. Ainda resta muito trabalho.
Cães farejam procurando mais explosivos. Peritos fotografam e examinam tudo. São cenas de crimes que se esperam que sejam punidos. Devastação, agonia e raiva combinam numa pergunta: quem poderia fazer algo assim? A Scotland Yard e os serviços de segurança britânicos analisaram o comunicado posto na internet, num site, pelo grupo que reivindicou esses atentados. Um grupo até então desconhecido que se auto-intitula Organização Secreta do Grupo Al-Qaeda da Organização Jihad na Europa. Pelo estilo do comunicado, pela linguagem, eles acham que ele provavelmente é verdadeiro. Existem frases aqui muito comuns a outros comunicados. Por exemplo, eles dizem que isso é uma vingança contra os britânicos pelos massacres cometidos no Iraque e no Afeganistão. E o pior é que eles fazem ameaças explícitas nesse comunicado. Eles dizem que estão avisando os governos da Dinamarca e da Itália e de outros países que têm tropas no Iraque para que retirem essas tropas. Senão, acontecerão atentados como esse. A guerra contra o terror vai continuar. Um ferido é ajudado nas ruas. Levantar as pessoas, levantar Londres é o que todos querem agora. E pelo que se viu hoje, elas devem conseguir.